Senhor, meu Deus e Pai, te pedimos, Senhor, que esteja conosco aqui, que tenha liberdade nesse grupo, Paizinho, para que a tua palavra seja alcançada, entendida e que caia em solo fértil no coração de cada uma das meninas. Te peço, meu Pai, especialmente já no início, te peço pela Manu, porque ela está sentindo dor, Pai, e ela quer aprender de Ti, ela quer exercitar a fé através da Tua palavra, Senhor. Ela está aí disposta, mesmo com dor. Então eu te peço, Senhor, nesse momento, milagrosamente, ministra sobre ela a unção da cura e o alívio dessa dor para que ela possa, Senhor, aproveitar 100% de tudo aquilo que Tu queres comunicar com ela. Me usa, Pai, com liberdade para que da minha boca saia aquilo que o Senhor queira que seja dito. Independente do roteiro que eu fiz, Senhor, que eu seja um instrumento usado por Ti. Te peço, já te agradecendo, no nome sagrado e amado do Seu Filho Jesus. Amém. Então, meninas, o contexto é que nós hoje vamos no segundo livro de Samuel, capítulo 15, e o contexto é que a família de Davi está destruída. Tamar, sua filha, foi estuprada por seu meio-irmão. E Amnon, Absalão, pelo seu meio-irmão Amnon. Absalão, irmão de Tamar, se vinga e mata seu meio-irmão Amnon. É uma bagunça, é um estupro, morte, homicídio, conflagrou o caos, né? Absalão fica 2 anos vivendo foragido em outra cidade, quando finalmente Davi manda que ele volte. Davi não quer vê-lo, coloca ele lá na geladeira, longe dele. A princípio ele não quis estar com o filho de jeito nenhum, mas ele não faz nada, efetivamente falando, contra esses crimes, para punir esses crimes, tanto o estupro. Se ele tivesse punido o estupro, talvez tudo isso já não tivesse acontecido. Mas enfim, ele como pai, como rei, ele foi omisso, não fez nada. E mais tarde ele aceita vê-lo de volta, tê-lo ali no seu convívio, né, novamente. E nesse momento a gente tem o entendimento claro que Deus não está sendo buscado nesse momento, nessa circunstância toda. Eles estão vivendo longe de Deus. E aí a gente vai ler aqui o capítulo 15, que diz o seguinte: depois disso, Absalão mandou preparar para si um carro com cavalos e 50 homens para correrem na sua frente. Ele se levantava cedo e ficava no portão da cidade, aonde a estrada terminava. Quando uma pessoa chegava ali com algum caso para o rei Davi resolver, Absalão a chamava e perguntava de onde era. E quando a pessoa respondia: Senhor, eu sou da tal tribo de Israel, Absalão dizia: olhe, a lei está do seu lado, mas não há um representante do rei para ouvir o seu caso. Absalão também dizia: se eu fosse juiz aqui, então qualquer pessoa que tivesse uma questão ou um pedido poderia me procurar e eu faria justiça. E quando alguém chegava perto de Absalão para se curvar diante dele, ele o segurava, abraçava e beijava. Absalão fazia isso com todos os israelitas que iam pedir ao rei Davi que fizesse justiça. E assim ele conquistava o coração do povo de Israel. 4 anos depois, Absalão disse ao rei Davi: deixe-me ir à cidade de Hebrom para pagar uma promessa que fiz a Deus, o Senhor, enquanto estava morando em Gesur, na Síria. Eu prometi que, se o Senhor me trouxesse de volta a Jerusalém, eu o adoraria em Hebrom. Vá em paz, disse o rei. Ele mentindo para o pai, né? E aí Absalão foi a Hebrom.
mas enviou mensageiros a todas as tribos de Israel para dizerem o seguinte: quando vocês ouvirem o toque de cornetas, digam: Absalão se tornou rei em Hebrom. 200 homens saíram de Jerusalém com Absalão como convidados. Eles não sabiam de nada daquele plano e foram com toda a boa fé. Enquanto estava oferecendo o sacrifício, Absalão também mandou chamar Aitofel, da cidade de Gilo. Aitofel era um dos conselheiros de Davi. Assim, a revolta contra o rei ficou mais forte e os seguidores de Absalão aumentaram. Então veio um mensageiro e contou a Davi que os israelitas haviam passado para o lado de Absalão. Aí Davi disse a todos os seus oficiais que estavam com ele em Jerusalém: se queremos escapar de Absalão, temos que fugir logo. Vamos depressa, senão ele vai nos alcançar aqui, vai nos vencer e matar todos os que estiverem na cidade. Sim, nós, os seus servidores, estamos prontos para fazer tudo o que o Senhor disser, responderam eles. Aí o rei saiu acompanhado por toda a sua família e pelos seus funcionários. Deixou somente 10 concubinas para cuidarem do palácio. Quando o rei e todo o seu povo estavam saindo da cidade, pararam na última casa. Todos os funcionários ficaram de pé diante do rei, enquanto os queretitas e os peletitas desfilaram em frente dele. 600 soldados que o haviam seguido desde a cidade de Gate também passaram diante dele. Então Davi disse a Itai, o líder deles: por que é que você está indo com a gente? Volte e fique com o novo rei. Você é um estrangeiro, um refugiado que está longe de sua pátria. Você só viveu aqui pouco tempo, então por que eu faria você seguir comigo? Eu não sei para onde vou. Volte e leve os seus companheiros, e que o amor e a fidelidade do Senhor estejam com você. Porém, Itai respondeu: ó rei, eu juro em nome do Senhor, o Deus vivo, que irei sempre com o Senhor aonde quer que for, ainda que eu morra por causa disso. Muito bem, respondeu Davi, então passe adiante. Itai foi em frente e com todos os seus homens e os seus dependentes. Enquanto os seguidores de Davi saíam, o povo chorava alto. O rei atravessou o riacho de Cedron e todos os seus homens também e foram na direção do deserto. Zadok, o sacerdote, estava com eles. E também os levitas carregando a arca da Sagrada Aliança. Os levitas colocaram a arca no chão até que todo o povo acabou de sair da cidade. Abiatar também estava ali. Então o rei disse a Zadok: leve a arca da aliança de volta para a cidade. Se o Senhor está satisfeito comigo, um dia ele me deixará voltar para ver a arca e a casa onde ele fica. Mas se ele não está satisfeito, que faça comigo o que quiser. Davi continuou a falar com Zadok: olhe, leve seu filho Aimaas e também Jonatas, filho de Abiatar, e volte em paz para a cidade. Enquanto isso, eu vou ficar esperando nos caminhos do deserto até receber notícia de vocês. Então Zadok e Abiatar levaram a arca de volta para Jerusalém e ficaram lá. Davi subiu o Monte das Oliveiras chorando. Ele estava descalço e havia coberto a cabeça em sinal de tristeza. Todos os que seguiam cobriram a cabeça e também choravam. Quando contaram a Davi que Aitofel havia passado para o lado de Absalão, ele disse: ó Senhor Deus, faze com que os conselhos de Aitofel atrapalhem os planos de Absalão. Quando Davi chegou ao alto do monte, onde havia um lugar de adoração, e o seu fiel amigo Uzai, da família dos Arquitas, foi encontrar-se com ele ali. Uzai estava com roupas rasgadas e tinha posto terra na cabeça em sinal de tristeza. Davi lhe disse: não venha comigo, pois isso não me ajudará. Mas você poderá me ajudar fazendo com que os conselhos de Aitofel fiquem sem efeito. Quando voltar à cidade, diga a Absalão: ó rei, eu agora vou servir o Senhor como servia o seu pai. Os sacerdotes Zadok e Abiatar vão estar lá,
e você contará a eles tudo o que ouvir no palácio do rei. Os filhos deles, Aimaas e Jonatas, vão estar lá também, e você poderá me mandar por eles todas as informações que conseguir. Então Uzai, o conselheiro particular de Davi, foi e chegou à cidade justamente quando Absalão estava chegando lá. Aqui Absalão volta a conviver no palácio, mas o conflito continua e durante 4 anos Absalão vai desmoralizando o rei. Eu queria chamar a atenção aqui para o fato de que Absalão começa a ganhar popularidade. Ele ia e se encontrava com o povo nos portões, antes do povo adentrar a cidade, nos portões lá dos muros, das muralhas de Jerusalém. Ele se encontrava com o povo e dizia: olha, não precisa ir até o rei, eu resolvo o seu problema aqui mesmo, conta comigo. Se eu fosse juiz, tudo isso estaria resolvido. Assim ele ia conquistando o coração de todo o povo de Israel. Dá para perceber aqui a seriedade da postura de Absalão, da postura que ele resolveu para si. Aqui nós temos uma prefiguração da inobservância do princípio de submissão e autoridade. Que é muito sério isso, gente. Em muitas igrejas é assim que ocorrem os rachas. Em igrejas, nas mais variadas condições de conglomerado de pessoas, digamos assim. É aquele velho: se fosse comigo, eu faria diferente. Tá vendo? Ele não está sabendo liderar. Se fosse outra pessoa, seria diferente. Se eu fosse juiz, como Absalão dizia, se eu fosse o pastor. Se eu fosse aquele líder. Se eu fosse meu coordenador. Se eu fosse meu diretor. Se eu fosse o doutor tal. E por aí vão, a inobservância desse princípio de submissão e autoridade. E isso planta um veneno nos corações das pessoas. E não é só nas igrejas, não. Isso é também no nosso trabalho, na escola, na família, com amigos, com o cônjuge e, pasmem, até com Deus. Quando a gente diz assim: Deus quer isso assim, mas eu vou fazer assim. A gente pode nem falar dessa forma, mas a gente sabe no coração da gente que Deus quer que a gente faça daquele jeito e a gente resolve dar uma ajuda para Deus, para as coisas andarem mais rápido, para as coisas se otimizarem, e aí a gente resolve fazer do nosso jeitinho para ajudar a Deus. Isso é insubmissão a Deus, a autoridade de Deus na nossa vida. Quando a gente ousa pensar que se fosse a gente faria diferente. Isso é ferir o princípio da submissão e autoridade. E é assim que começa o racha. É assim que começa a crise, vamos colocar, a crise de Absalão. Ele vai aos poucos ganhando o povo. Certo dia ele mente e diz que irá sacrificar em Hebrom. Mas na verdade ele vai a Hebrom para dar um golpe de Estado. No pai dele, no rei. Ele promove um golpe de Estado após ganhar popularidade geral. Ele depõe Davi. Derruba a monarquia de Davi. Quando Davi soube, ele foge novamente. Mais uma vez, ele vai viver como um exilado em sua própria terra. Primeiro fugindo da loucura de Saul, agora fugindo do seu próprio filho. E tudo isso começou com o pecado de Davi. Eu gosto de deixar isso bem aparente. Tudo isso começou com o pecado de Davi. Depois passou por sua passividade aos crimes de seus filhos. Olha que loucura. É a prova que o salário do pecado é a morte. Tim Chester diz assim, bem interessante o que ele escreveu no livro dele, e ele fala o seguinte: as ações de Absalão são más. Não só ele é um maquinador maquiavélico, mas ele rejeitou o ungido do Senhor.
Mesmo quando Davi foi ungido como futuro rei, ele se recusou a se levantar contra Saul. Mas Absalão não respeita a vontade de Deus. E ainda assim ele cumpre a vontade de Deus. Olha bem como é que é a coisa. Ele recusou a se levantar contra Saul, mas ele não respeita a vontade de Deus e ainda assim ele cumpre a vontade de Deus. Suas ações são a culminação da palavra do julgamento de Deus contra Davi. Lembra lá que ele falou, Natan falou para ele? No capítulo 12, versículo 10, de 10 a 12. Deus pode até mesmo usar... Deus pode usar até mesmo as más ações das pessoas para cumprir seus propósitos. Deus é Deus, né, gente? Deus, ele usa o que ele quer, quando ele quer, da forma que ele quer, do jeito que ele quer, né? Então, tudo isso é terrível, sim, é terrível, mas mesmo nas más ações do homem, as coisas não saem das mãos de Deus. Isso me anima muito, muito, gente. Mesmo Absalão tomando o poder, tudo está nas mãos de Deus. E ele está cumprindo seu propósito, que é bem maior, muito maior do que qualquer um ali envolvido possa imaginar. Quando a gente vê a restauração, quando a gente for ver lá à frente a restauração de Davi, e quando a gente olha para Jesus, a gente entende que tudo faz sentido. Tudo é o plano do Senhor em ação, até mesmo na ação hedionda dos filhos de Davi. Nas ações hediondas dos filhos de Davi e de Absalão tomando o poder. Deus é sempre soberano sobre todas as coisas, sobre tudo. Não devemos Isso é um conselho. A gente não deve se aterrorizar ao ver pessoas assumindo o poder que tenham princípios claramente anticristãos. A gente não deve se aterrorizar com essas coisas. Vamos continuar, a gente deve sim continuar pregando o evangelho, a gente deve continuar resistindo, ensinando o que nós cremos, mas sempre tendo em vista que Deus é soberano sobre tudo, inclusive sobre isso. Deus pode usar quem Ele quiser, pessoas boas, pessoas más também, para que se cumpra o seu propósito. Depois disso, quando Davi foge, o autor vai nos mostrar a peregrinação de Davi ao Monte das Oliveiras. Em poucos versículos, 2, 3 talvez, Absalão toma o poder. Mas a gente vê dezenas de versículos nesse capítulo contando o exílio de Davi, como Davi foi até o Monte das Oliveiras. E nessa jornada é que as coisas interessantes acontecem. Primeiro, Davi manda chamar Zadok e Abiatar de volta lá para Jerusalém. Eles eram levitas e quando Davi foge, eles pegam a Arca da Aliança e levam com Davi. Lembram lá no primeiro livro de Samuel, quando o povo leva a arca para a batalha, usando essa arca como amuleto, e eles perdem? Lembram disso? Pois é. Agora, Davi tem ciência de que a Arca da Aliança não é um amuleto, que ele não pode comprar o favor de Deus. Davi entende a soberania de Deus em face de todos esses acontecimentos. Então, Davi, surpreendentemente, pede que eles voltem com a arca para Jerusalém. Eu acredito que ele deve ter pensado assim, olha, eu estou sendo expulso e é com permissão de Deus que isso está acontecendo, então voltem e deixem a arca em Jerusalém, que é o lugar dela. O texto diz que ele sobe chorando o Monte das Oliveiras. Isso tocou no meu coração, sabe? De uma forma, assim, muito, muito poderosa. Lembra de quem? Vocês lembram de quem? De mais quem que sobe chorando o Monte das Oliveiras? É isso mesmo. Mais uma vez, Davi prefigura Jesus. Mais uma vez, Deus usa seu ungido para prefigurar o seu filho, o Davi perfeito.
E assim, mais uma vez, Deus nos mostra que somos como Davi, que erramos, que nos arrependemos, que nos retificamos com o Pai, aprendemos e não erramos mais, e tudo começa sucessivamente. Erramos, aprendemos e por aí vai. E a vida da gente é essa sucessão de situações. Erro, arrependimento, retificação, confissão e voltar para o Pai e erro de novo. E isso é a nossa vida. Isso é o nosso... O homem agindo, andando, né? E isso, assim, a gente vai nisso e a Bíblia nos mostra que a gente vai até a gente atingir a graça e a estatura de Cristo. E aí me lembra Efésios. E Efésios, no capítulo 4, dos versículos de 13 a 15, diz assim, isso me anima tanto, diz assim, até que todos cheguemos à unidade da fé, e eu vou ler do 12, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo aquilo que é a cabeça, Cristo. Isso me anima muito, porque nós vamos chegar até a estatura de Cristo. É esse o nosso alvo, né? Embora sejamos o Davi imperfeito, a gente vai chegar lá, ao Davi perfeito. Isso é muito lindo. Isso me anima muito. E daí Davi manda Uzai para corromper e subverter os conselhos de Aitofel. Davi age com inteligência, que era o conselheiro de Absalão. Davi trama com astúcia, com inteligência, com política, né? E faz com que Absalão seja mal aconselhado. Mais uma vez, eu deixo aí o alerta dos conselhos. Mais uma vez, vemos a importância das associações, de escolhermos com diligência o que nos rodeiam e os que nos aconselham. Só um minutinho, meninas. Deixa aqui. Não, mas eu vou pagar com crédito. Eu pago aqui tudo. Tá. Eu vou dar uns spoilers para a gente adiantar aqui. No capítulo 16, a gente vê que Davi se encontra com Ziba, um dos mordomos de Mefibosete. Aquele filho de Jonatas que Davi salvou e favoreceu. Tem uma Coca Zero também de lata, tá? Tem uma Coca Zero de lata também, tá? Tá aqui. E Davi encontra a traição de Mefibosete. Recebe essa humilhação. Davi recebe o alimento de Ziba. E recebe outra humilhação. E no final de tudo, que é a de Simei, do clã de Saul. Ele cospe, ele joga pedras, ele humilha Davi com palavras. Davi foi no fundo do poço, gente. Davi foi no fundo do poço. Perdeu o trono, foi humilhado de todas as maneiras possíveis. E aí Tim Chester fala o seguinte. Tim Chester diz com muita propriedade: Deus está cumprindo a palavra do profeta Natan em capítulo 12, 9 a 10. Mas Deus deu a Davi outra palavra através de Natan, a promessa de um reino eterno. Capítulo 7, de 11 a 16. Estas duas palavras conduzem esta narrativa. Davi suporta problemas por causa da palavra de julgamento do capítulo 12. Davi tem esperança por causa da palavra da promessa do capítulo 7. Então ele suporta porque Deus
mostrou a ele o erro dele e o juízo. E ele suporta porque Deus deu a ele a esperança, a graça, né? A promessa. Aqui as duas coisas acontecem. Ele aceita resignado o que está acontecendo, sabendo ser consequência do seu pecado, e ao mesmo tempo ele não perde a fé na promessa de Deus, que ele seria agraciado e seu reino seria para sempre. E para finalizar, eu queria ler com vocês o salmo que a Manu, que eu falo sempre que a Manu nos ensinou, que é o Salmo 3. Davi escreve nessa situação. Provavelmente ele foi escrito nesse exílio de fuga de Jerusalém, pelo golpe de Absalão. E o Salmo 3, eu tinha... Peraí, que eu separei aqui. No Salmo 3, de 1 ao 8. Eu sempre falo desse salmo, eu acho ele extremamente pertinente para a vida da gente. E agora, vocês vão lembrar dessas minhas palavras e vão usar ele lembrando de Davi mesmo. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Porém, tu, Senhor, é o meu escudo, é a minha glória. É o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono. Acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos e os ímpios quebras os dentes. Do Senhor é a salvação, sobre o teu povo a tua bênção. Então, assim, eu consigo ver Davi compondo esse salmo, chorando, subindo o Monte das Oliveiras. Davi, em Deus, encontra descanso. E é isso que a gente precisa lembrar todos os dias. Davi compôs isso no fundo do poço. A gente nem está no fundo do poço, a gente só precisa dormir, descansar em paz. Esse descanso de Davi. Ele se arrependeu dos seus pecados, entendeu que estava sofrendo as consequências dos seus pecados e no meio da mais terrível angústia, perseguição e aflição, Davi diz a Deus, Senhor, eu confio em ti e no Senhor eu consigo ter descanso e sono. Então, gente, a gente tem que ter descanso e sono, sempre. Naquela noite, Davi dormiu em paz. Porque apesar das consequências dos seus pecados, ele entregou o seu coração a Deus e declarou que o Senhor era o seu descanso, era o seu escudo, o Senhor era a sua paz. E Davi se submete ao senhorio de Deus, na certeza que o que estava acontecendo ali era a vontade dele. E Davi tinha promessa. Então, descansa porque... Se você tem promessa, descansa porque Deus está no controle de todas as coisas. Não importa o que seja. Se você tem promessa, o que todos nós temos, Deus está controlando a circunstância. A gente vê um reino caído, uma família destruída, como consequência dos pecados de Davi, e as coisas não param por aí. Elas vão piorando, piorando, piorando. E a lição da lição que fica é que Jesus é o verdadeiro ungido, o Davi verdadeiro. Davi não é aquele que livrará Israel para todo sempre. Que nós precisamos, e a lição é que nós precisamos de alguém melhor, do verdadeiro de Jesus, do Deus, 100% Deus, 100% homem, que veio até aqui para nos salvar.
Era isso que eu queria falar no dia de hoje. E que a gente deve descansar, independente da circunstância. Manu, complementa para nós aí. Sou amém hoje. Elisângela, bem-vinda. É bem-vinda, Elisângela. Uma bênção ainda para o nosso grupo presente que o papai mandou. Isso aí. Sem considerações. Muito obrigada. Seja bem-vinda. Você tem aqui uma família, tem joelhos por você. Amém. Ó, junto com um pedacinho lá da Manu. Amém. Glorifico a Deus pela vida de cada uma. Muito Amém. obrigada por ter me recebido no grupo. Sempre ouvir a palavra de Deus é muito importante para a vida da gente. É verdade. Amém. É verdade. Amém. Amém. Obrigada, gente. Tamo juntas, estamos juntas. Gente, é isso. Manu vai fazer oração ou tá de vara curta hoje? Vai orar, vai aí, vai que eu vou receber. Pode ir. Tá bom. Então vamos terminar e amo vocês. Amo. E vamos lá. Deus, Pai amado, Paizinho querido, te agradecemos, Senhor, porque todo dia tu nos mostra, Pai, que independente das circunstâncias, tu tens o controle da nossa vida. Tu não perdeu a nossa vida de vista. Pai, como isso nos alegra, como isso nos tranquiliza, assim como Davi lá no Monte das Oliveiras, assim como teu filho Jesus lá no Monte das Oliveiras, nós também, vira e mexe, Pai, nós visitamos aos prantos os nossos Montes das Oliveiras. Mas, Pai, a minha oração no dia de hoje é que nós lembremos de Davi e nós descansemos, porque sobre nossas vidas também repousam as tuas promessas, Pai. E se tu prometeste, Senhor, tu cumprirás. Então, Paizinho, que naquele dia que nós estejamos de joelho nos nossos Montes das Oliveiras, que o Espírito Santo nos lembre e que nós tenhamos ouvidos aguçados para ouvir essa voz. Nos lembre que tu estás conosco, tu nos leva no seu colo, assim como naquele poema, Pegadas na Areia. Nos piores momentos, Senhor, nós estamos no teu colinho, como pai, tu pega suas filhinhas no colo. Pai, te agradecemos tanto por isso. Te pedimos hoje, em especial, pela saúde da Manu, que está doentinha, Pai, está com dorzinha. Sê com ela, Pai, visita o corpo dela e livra ela dessa dor, dessa virose, seja lá o que for, o nome do teu filho Jesus é soberano sobre tudo isso. E foi nos ensinado, Pai, através da tua palavra, que as pisaduras dele nos sararam. Então, Pai, a Manu é sarada há mais de 2000 anos. Que ela receba essa cura hoje, agora. Te peço isso com todo o amor, Paizinho. Te peço pelas minhas filhas, te peço pelas famílias de todas as meninas aqui representadas, te peço pela vida da Elisângela, da família dela, pela nossa Bel querida, pela Aninha, pela Nayana, por todas, Pai, por todas. Sê com todas nós, que tenhamos um fim de semana abençoado, protegido, debaixo do teu guarda-chuva de amor e paz. Em nome de Jesus, te pedimos tudo isso e já te agradecemos, Pai. Amém. Meninas, amém, amém, amém. Amo vocês. Melhoras, Manu. Se apodera da cura aí agora, no nome de Jesus. Beijo, filha. Tchau, Elisângela. Fiquem com Deus. Beijo grandão. Nem sei quem é que mais estava no grupo, na aula. Não